Gente, hoje nós vamos conversar com o vereador Diego Machado, um dos novos vereadores eleitos na Câmara de Vereadores de Joinville, ele que é vereador do PSDB, inclusive também integrante da comissão do Rio Matias. Vereador, primeiro eu quero agradecer muito a sua presença, cumprimentá-lo, porque eu ainda não tive a oportunidade pela eleição, né? Foi uma grande surpresa aqui, na região aqui central de Joinville, nos bairros. Agora, lá em Piraberaba você faz um trabalho muito bacana, inclusive com a rádio, né? Então é muito conhecido em Piraberaba, é só conversar com qualquer pessoa em Piraberaba, todo mundo conhece o Diego Machado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, bom dia a você, Enio, bom dia a toda a equipe aqui do Aconteceu em Joinville, do Via Direta. Para nós é um prazer muito grande estar aqui, podendo bater esse papo com vocês, e você tem razão. Nós fizemos aí 3.981 votos, quase 4.000 votos. Desse total, 3.249 foi no distrito de Piraberaba. Nós temos um trabalho lá de quase 20 anos na comunidade, um trabalho social, comunitário, junto à rádio comunitária. A gente tem um envolvimento muito grande com a comunidade. Mas agora nós somos vereadores da cidade toda. E é importante lembrar que essa votação ela é extremamente expressiva, porque nós estamos falando do formato novo que foi disputado essa eleição, que não foi possível fazer as coligações. Então esse tipo de votação é absolutamente gigante para Joinville, quase 4.000, né? Então realmente parabéns por essa votação, que prova que o seu trabalho desenvolvido em Piraberaba merece confiança. Inclusive Piraberaba, que é uma cidade, né? Eu lembro que havia um movimento, né? Claro que nunca foi muito levado a sério, mas havia um movimento, vamos separar Piraberaba. Piraberaba seria um dos maiores PIBs de Santa Catarina, né? Porque a grande parte, da maior parte das indústrias de Joinville estão justamente em Piraberaba, e fora a pujante economia local, que é muito forte em Piraberaba. A gente sabe que no formato hoje que existe, né, Enio, é muito difícil isso acontecer, mas é um sonho que ainda existe em Piraberaba. Existe um sonho, principalmente daquele pessoal um pouco mais experiente, esse pessoal que está com os seus 50, 60 anos, ainda existe. Houve um movimento que chegou inclusive a ser levado a sério, sim, alguns anos atrás, mas acabou não tendo aí a repercussão e acabou não se desenvolvendo da maneira que queria. Hoje, apesar de ser muito difícil isso acontecer nos dias atuais, mas para essa comunidade mais tradicional de Piraberaba, ainda é um sonho, sim, que Piraberaba se torne um município, e seria aí um município em grande desenvolvimento em Santa Catarina. Sem dúvida. O problema seria, talvez, vereador, convencer justamente a Câmara de Vereadores, eu passaria pela Câmara de Vereadores, porque eu tenho a impressão que o pessoal não ia querer abrir mão, né, daquele PIB gigante, né, que tem lá em Piraberaba, que tornaria, como lembramos aqui, uma das cidades mais ricas do estado. Mas, enfim, Piraberaba é Joinville, e hoje você faz um trabalho muito importante lá, e um dos trabalhos que o joinvilense, tanto de Piraberaba como de todos os demais bairros da cidade, é justamente a questão do Rio Matias. Nesse início de CPI, o que vocês, se é que vocês já tiveram algum fato novo, alguma curiosidade, alguma coisa que merece ser citada aqui para o eleitor joinvilense, para o contribuinte joinvilense? Muito bem, né? Assim, a CPI do Rio Matias era algo que já estava sendo esperado pelo joinvilense há alguns meses. Na última legislatura, que se encerrou dia 31 de dezembro, alguns vereadores tentaram fazer a assinatura ou criar a CPI. Como precisava pelo menos aí 7 assinaturas e a oposição não chegava ao número de 7 no governo Udo, não foi possível essa realização. Mas muitos dos vereadores novos que se reelegeram durante o período eleitoral, eles foram cobrados. Como eu fui cobrado por muitos eleitores, olha, Diego, se você se eleger, nós precisamos fazer a CPI do Rio Matias, entender tudo o que está acontecendo. Foi uma cobrança feita na grande maioria dos novos vereadores, e já foi o primeiro requerimento que foi protocolar na Câmara de Vereadores em conjunto, foi o pedido de abertura da CPI do Rio Matias. Nós dividimos, foram eleitos 5 membros, né? Eu fiquei aí com a responsabilidade, inclusive, de ser o relator da CPI do Rio Matias. O vereador William Tonés é o presidente, o vereador Neto Peters é o secretário, e os membros, o vereador Cláudio Aragão e o vereador Salles, também formando essa equipe de 5 vereadores que participam da CPI. Nós dividimos a CPI, Enio e telespectador, em 3 etapas. Nós vamos primeiro avaliar a questão da elaboração do projeto, que já está indo aí para as últimas testemunhas. Depois nós vamos entrar na licitação, no processo de licitação da obra, e por fim na fase de execução. Então, elaboração de projeto, licitação e execução, para identificar
quais foram os erros, se houveram erros em uma dessas 3 etapas, tentar identificar os responsáveis, mas nós temos certeza de que essa CPI não vai acabar em pizza, nós temos certeza que nós vamos dar a resposta que a comunidade joinvilense tanto espera sobre essa obra, que acabou com o centro de Joinville, que provocou o fechamento de dezenas de empresas e que provocou dezenas de desempregos na área central de Joinville. Enio, eu estava como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores na última legislatura e eu presenciei comerciantes chorando na Câmara de Vereadores por conta da situação das obras do Rio Matias, que não existia uma previsão de término, não existia nenhuma garantia da eficácia desta obra e empresas simplesmente falindo a cada dia. Nós temos dezenas aí de exemplos em relação a isso. Então nós temos a plena consciência da responsabilidade que hoje a CPI tem em dar uma resposta para a comunidade joinvilense. Vereador, não sei se o senhor vai lembrar de cabeça aqui, mas quantos milhões já foram pagos para esse consórcio que executava a obra até o momento? O senhor tem esse número, não? Olha, Enio, aproximadamente, eu não tenho um número exato ainda, nós estamos levantando essa documentação, porque que nem eu falei para você aqui antes, nós estamos na fase de elaboração de projeto. Nós estamos levantando todas as documentações que envolvem a elaboração do projeto, partindo depois para a licitação e depois para a execução. Mas, apesar de não ter esse número fechado ainda, existe uma estimativa aí de mais ou menos 60 milhões que se envolve aí essa obra do Rio Matias. Quer dizer, por enquanto, o que a gente pode afirmar sem nenhum medo, sem nenhum receio, é que 60 milhões no mínimo, né, a CPI vai levantar isso, foram gastos numa obra que não trouxe benefício algum para a comunidade e pior, não foi concluída, a cidade está toda esburacada, alguém aí deu uma mancada terrível, seja o poder público, seja quem contratou a obra, seja quem executou a obra, mas enfim, alguém errou e errou feio, né, vereador? Exatamente, nós não temos muitas dúvidas em relação de que houve alguns erros durante essas 3 etapas, ou a elaboração do projeto, ou licitação, ou execução. Houve erros em alguma dessas etapas, porque a situação que se encontra em Joinville é nítido, né? Qualquer pessoa, mesmo quem é leigo em obras do serviço público, mesmo quem não é engenheiro, que não entende muito desses dados técnicos, você dá uma volta em Joinville, para quem acompanhou um pouco, você percebe que aconteceram erros, e nós queremos identificar que erros são esses e por quem foi cometido, né? Uma obra, que nem você falou, orçada a princípio em torno ali de, não são números exatos, né, em aproximadamente aí 60 milhões, onde alguns especialistas estimavam que essa obra sairia mais de 100 milhões para ser bem feita, e uma empresa venceu o processo de licitação oferecendo 43 milhões, ou seja, abaixo do que a prefeitura havia orçada. Então, quer dizer, nós queremos levantar essas informações para ter dados técnicos, né, para saber se a empresa tinha uma qualificação técnica, ou por que a empresa acabou oferecendo um valor menor do que estava orçado na prefeitura. Então são respostas, Enio, que nós ainda estamos em busca, mas eu tenho certeza que nós vamos encontrá-las. Vereador Diego Machado, é mais ou menos assim, para a senhora e o senhor em casa entender. O senhor está querendo fazer um muro em casa, daí se chama o pedreiro. Aí o senhor diz, olha, eu tenho R$1.200 para fazer esse murinho aqui nesse trecho. Aí o pedreiro fala, né, eu faço isso para o senhor com R$700, mais ou menos isso. Aí ele vai fazer, fica um tempão, não entrega a obra e abandona. É mais ou menos isso que aconteceu, a grosso modo, não? A grosso modo é isso, né, Enio? Agora, lógico, a gente precisa sentar, levantar a documentação e explicar em detalhes. E nós precisamos entender em detalhes. Por que houve esse oferecimento deste valor menor do que a obra está orçada? Nós precisamos documentar, nós precisamos encontrar respostas concretas. Mas, a grosso modo, é mais ou menos esse o exemplo que você deu. Vereador, agora uma questão prática aqui que preocupa. A gente sabe que para concluir essa obra vai demorar um monte, né? Para retomar a obra também. Agora, como é que fica a situação dessas ruas que não estão pavimentadas e que trazem um grande desconforto para quem utiliza as vias, para as pessoas que têm comércio nesses locais ou que moram nesses locais? Existe alguma previsão de que em algum momento vai ser possível pavimentar? Claro que tem os trâmites legais todos para licitar qualquer tipo de obra, mas existe alguma previsão? Muita gente me pergunta e eu realmente não tenho resposta para isso.
Na verdade, Enio, essa é uma resposta que principalmente o executivo, a prefeitura, o prefeito precisa decidir. Nós vereadores já conversamos com o prefeito Adriano em algumas oportunidades em relação a essa questão da revitalização, vamos chamar assim, da área central de Joinville, principalmente por onde passaram essas obras do Rio Matias. O que nós definimos, e algumas pessoas nos questionaram, e é bom que você fez essa pergunta que nos dá a oportunidade de responder. Algumas pessoas, mas Diego, não é mais importante agora recuperar o centro, fazer a economia girar, fazer os comércios reabrirem e depois investigar? Não, eu discordo. O trabalho da Câmara de Vereadores é fiscalizar e encontrar as responsabilidades. A obrigação do executivo, ou seja, da prefeitura, é você trabalhar na elaboração de um plano ou de retomada da obra que está sendo cogitado, ou então revitalizar a área central de Joinville. A parte da obra em si, se continua, se não continua, se revitaliza, se asfalta, aí é uma obrigação e é algo que nós vamos cobrar do executivo. A nós, Câmara de Vereadores, cabe fiscalizar e identificar as responsabilidades dessa obra. Muito bem, eu quero agradecer muito a presença do vereador Diego Machado, que prontamente aceitou o nosso convite para falar conosco aqui no Via Direta, nesta nova mídia que a cada dia ganha mais adeptos, que são as redes sociais. E eu espero que o senhor retorne aqui em outras oportunidades com boas notícias e também para falar sobre as inúmeras ações que os vereadores precisam realizar ao longo do seu mandato na Câmara de Vereadores. Muito bem, obrigado. Obrigado a toda a equipe, mais uma vez, que nos receberam de uma forma tão carinhosa aqui, nos atendendo. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, para participar aqui em outras oportunidades também. E é isso, a CPI está aqui, está criada para dar respostas. E nós queremos isso, dar respostas. E mais uma vez eu afirmo, essa CPI não vai acabar em pizza.